Então, no capítulo 14, vamos dar uma olhadinha aqui, vamos ler novamente o versículo 1, diz que aconteceu que em Icônio eles entraram juntos na sinagoga dos judeus e falaram de tal modo que creu uma grande multidão, não só de judeus, mas de gregos. Mas os judeus incrédulos incitaram e irritaram contra os irmãos os ânimos dos gentios. E ainda detiveram-se muito tempo falando ousadamente acerca do Senhor, o qual dava testemunho à palavra da sua graça, permitindo que por suas mãos se fizessem sinais e prodígios. E dividiu-se a multidão da cidade, e uns eram pelos judeus, e outros pelos apóstolos. E havendo um motim, tanto de judeus como de gentios, com os seus principais, para os insultarem e apedrejarem, conhecendo eles, fugiram para Listra e Derbe, cidades da Licaônia, e para a província circunvizinha, e ali pregaram o Evangelho. A passagem por Icônio não foi muito curta não, tá? Foi uma passagem um pouco mais extensa. Veja aí no versículo 1, que eles pregam nas sinagogas, ele e o Timóteo não, e o Barnabé, eles falam de tal modo que creram uma grande multidão de judeus e de gregos. Então houve uma pregação poderosa e muitas pessoas se converteram. É o que está dizendo, creram uma grande multidão. Aí, irmãos, começou a perseguição. Você vai reparar que a perseguição aqui tem formas distintas. Primeiro, no versículo 2, houve uma incitação popular. É muito parecido com o que teve em Corinto, falar contra, sabe? Eles estão pregando o Evangelho, então, olha, não é verdade não. Jesus não é o Salvador, não. Essa é a conversa fiada, né? Ei, não dê atenção para esses dois lá, não, nem para o Barnabé e nem para o Paulo. Mais ou menos isso. No versículo 5, a perseguição não é dessa forma. Você vai ver aí no versículo 5, que houve um motim, tanto dos judeus como dos gentios, com os seus principais, para os insultarem e os apedrejarem. Então, tomou, meus irmãos, uma forma completamente diferente. A perseguição em Icônio, ela estava controlada. De repente, aconteceu isso aqui. Houve um motim, né? Para ter um motim, alguém tem que ficar fomentando isso, ficar fomentando. E não começa de baixo para cima, sempre começa de cima para baixo. Meus irmãos, um motim não acontece por um acaso. Mas os apóstolos, eles ficaram sabendo do motim, e imediatamente os apóstolos saíram de lá e foram para as outras duas cidades. Agora, uma coisa muito interessante aqui é a reação dos apóstolos no versículo 3. Diz que eles se detiveram muito tempo falando ousadamente ainda de Jesus, ou seja, eles pregaram. No final do versículo 3, diz que eles deram um testemunho, e ainda no final do versículo 3, diz que eles fizeram muitos sinais. Isso explica o ódio do diabo, o testemunho, o amor deles por aquela obra, de não desistir ao sinal do primeiro contratempo, mas principalmente, meus irmãos, que eles foram valentes mesmo. Vou aproveitar que você está entrando aí, já está de pé mesmo, pega um copo de água, traz para mim aí, faz favor, né? Então, irmãos, olha, uma coisa importante para nós aqui, não permita que ninguém tire de você a missão, antes que você termine aquilo que Deus colocou para você fazer. Então, eu vejo isso, né, nesse andar de Paulo e de Barnabé, em todo lugar que eles vão, todos, sem exceção, existe uma certa perseguição. Mas aqui esse versículo, principalmente esse versículo 3, quando começou a perseguição, eles ficaram muito tempo, olha, lê essa frase inicial, detiveram-se muito tempo falando ousadamente acerca do Senhor. Pelo diabo, pelo inimigo,
você vai desistir no primeiro contratempo que tiver. Ele vai fazer você desistir, né? Então, irmãos, os missionários, eles têm uma consciência aqui que eles têm uma missão. E uma missão, ela é dada por Deus, ela não é dada para o homem. Então, ele tem que ir, ele tem que cumprir aquela missão, com ou sem os contratempos que vierem. Eles precisavam testemunhar, eles precisavam ajudar fisicamente muitas pessoas, eles precisavam mostrar que um missionário, que uma pessoa, que um servo de Deus não é feito de açúcar. Ele não vai se derreter porque os ventos são contrários, não, de jeito nenhum, né? E aí eles foram para outra cidade, depois de cumprir a missão ali em Icônio, versículo 6, eles foram para Listra, depois para Derbe, mas em Listra, versículo 7, pregaram o Evangelho. Eles estão pregando o Evangelho. E aí temos a cura do coxo, versículo 8, estava sentado em Listra um certo homem, leso dos pés, coxo, desde o ventre de sua mãe, que nunca tinha andado. E este ouviu falar Paulo, que fixando os olhos nele, vendo que ele tinha fé para ser curado, disse em voz alta: levanta direito sobre os teus pés, e ele saltou e ele andou. Veja esse coxo. O que a Bíblia diz sobre ele? Primeiro, que ele era coxo, desde o ventre de sua mãe. Então, ele não se machucou, não deu uma paralisia infantil nele, nada disso. A Bíblia diz que quando ele nasceu, ele já era assim. Por que é importante dizer isso? Como lá do cego de nascença. Porque era uma enfermidade sem cura. Era incurável, ele já nasceu desse jeito, não tem jeito, né? Ele não vai andar, né? Agora, meus irmãos, ele era mais do que isso, né? Não era só um coxo. A palavra de Deus diz no versículo 9, que ele ouviu o Paulo falar. Reparem na importância dessa frase. Ademais, ouvindo a palavra de Deus, ele se tornou um assíduo ouvinte da palavra de Deus. Muitas coisas não acontecem por um acaso. E nesse caso aqui, o que ele está fazendo? Ele está ouvindo a palavra de Deus quando muitos não estavam ouvindo. Quando muitas pessoas estavam se afastando, ele estava lá. Ah, pastor, mas imagine, ele sendo um coxo, ele sendo uma pessoa leso dos pés, ele conseguiu acompanhar, meus irmãos, do jeito dele, a palavra, a mensagem. Ele estava ouvindo Paulo falar, porque no versículo anterior eles estavam falando do amor de Deus, eles estavam falando do Evangelho. Uma outra coisa aqui que fala no versículo 9, é que ele tinha fé para ser curado, tá? Paulo viu que ele tinha fé para ser curado. Agora, como é que Paulo conseguia enxergar isso? Isso é um dom de Deus, tá? Isso aí foi um presente que Deus deu para Paulo olhar para aquela pessoa e dizer assim: essa pessoa tem fé para ser curada. Entrar na mente, entrar no coração, entrar nos sentimentos de uma pessoa, só Deus pode fazer isso aí. Mas Deus permitiu que algumas pessoas tivessem esse privilégio. É uma permissão de Deus. Nós temos que entender que Deus, ele faz essas coisas. Por exemplo, quando Eliseu, ele foi falar com Azael, o Azael era uma pessoa extremamente ruim, só que a carcaça dele era boa. E ele foi perguntar para o profeta Eliseu se o rei que ele servia ia ficar curado da doença. O profeta olhou e disse assim: não, ele vai ficar curado, mas ele não vai ficar vivo. Ué, se ele vai ser curado, como é que funciona, né? De onde já se viu isso? Ele vai ficar curado, mas ele vai morrer? Aí o profeta começou a chorar, olhava para o Azael e chorava, olhava para o Azael e chorava. E o Azael disse: por que você está chorando, profeta? Ele disse: eu estou vendo o tipo de pessoa que você é, a maldade que você carrega no seu coração. Você vai matar crianças, você vai matar mulheres grávidas, você vai matar pai de família, você é um assassino. E quem sou eu, um cão, para fazer uma coisa dessa? Você é um assassino, né? Naquele momento Deus permitiu que o Eliseu
entrasse dentro da mente, dentro do coração dele, tivesse uma imagem. Então, irmãos, o apóstolo Paulo, ele teve esse discernimento. Às vezes, o líder espiritual, ele tem um discernimento um pouco diferente em certas situações. E aí, às vezes, ele é tido por ruim ou mal interpretado nisso. Ele consegue enxergar um pouco lá na frente, seja pelas experiências que ele teve lá de trás, não é? Seja porque, né, Deus realmente dá ali uma revelação diferente. Eu me lembro que eu estava em Caraguá com o pastor Epitácio, e ele vivia um momento difícil lá, né? E algumas pessoas estavam se levantando contra ele. E eu disse: pastor Epitácio, isso já está decretado. Ele falou: será? Eu falei: já está decretado. Essas pessoas, eles já fizeram o levante, e foi dito e feito, sabe? Era uma coisa impressionante. A forma maldosa que eles trabalharam pelas costas do pastor Epitácio, pelo menos 2 americanos ali na cidade de Caraguatatuba. Mas Deus abençoou o pastor Epitácio e ele se levantou. E ele saiu de lá muito bem, graças a Deus. Mas olha, irmãos, era uma coisa do momento ali, sabe? Era uma coisa que você olhava, você sentia: ó, essa pessoa aqui, ele não está trabalhando para a igreja, ele está trabalhando para ele. Acontece isso. Você sabe quem teve esse discernimento? O Davi. Eu estava falando para a nossa classe hoje de manhã, que o Davi, ele tem muita teologia, né? Ele é um teólogo do Velho Testamento. Ele tinha muito conhecimento. Então o Davi, ele tinha um chefe do exército dele chamado Joabe. E o Joabe, o tempo todo, ele não trabalha para ajudar o reino. Ele não trabalha para o reino. A cidade de Jerusalém foi conquistada por ele. Então ele fez uma grande coisa. Mas por que ele fez isso? Porque Davi disse: aquela pessoa que subir lá e conquistar aquela cidade vai ser o chefe do exército. Então, meus irmãos, não era por confiança que ele conseguiu ser o chefe do exército. Foi porque ele conquistou bravamente aquela posição, mas ele conquistou para ele. Antes disso, ele era um assassino frio. Por 2 vezes ele chamou uma pessoa do lado e disse: você está bem, meu amigo? Ele abraçou o Abner, ou o Amasa, com uma mão, e com a outra mão ele deu uma facada por baixo. E o Davi, ele tinha esse discernimento. Logo no começo ele disse: hoje eu não posso com vocês. Eu não posso, filhos de Zeruia, eu não posso. Antes de morrer, ele disse para o filho dele: cuidado com o Joabe. Ele podia ser o chefe do exército, mas quando foi para cuidar da própria família, o Davi não aceitou. O Davi colocou o Abinadab, né? Ele colocou uma pessoa de confiança dele. E foi dito e feito. Só foi o Davi, meus irmãos, não aguentar fazer mais nada. O Joabe já mexeu os pauzinhos, levantou lá, trabalhou no coração do filho rebelde do Davi e já estava tomando o reino. Veja como são as coisas. Mas o Davi, ele tem esse discernimento. Então, quando você olha aqui no versículo 8, lembra disso. Deus, às vezes, dá um discernimento diferente. E esse discernimento está no coração de um líder ou de outro, como estava aqui no coração do apóstolo Paulo. Então, irmãos, a cura foi espetacular. Por quê? Versículo 9. Paulo falou em alta voz, né? Versículo 10, aliás. Disse em voz alta: levanta-te, direito sobre os seus pés. Ele saltou e ele levantou. Foi uma cura espetacular, né? Um coxo de nascença saltar. Não disse que ele ficou lá erguendo devagarzinho. Não, né? A Bíblia diz que ele saltou. Ele saltou e ele já foi levantando, né? E essa voz alta de Paulo não foi por um acaso. Tinha muitas pessoas na praça, talvez, e ali era um lugar
toda a praça antiga, né, todo lugar antigo de movimento, era um lugar religioso também, onde as pessoas se reuniam, geralmente era um lugar para adoração e religião. E aí então ele grita, né, levanta, anda, né, sobre os seus pés, bem alto, e as pessoas escutam aquilo. Os líderes da cidade estão escutando, mas principalmente os líderes religiosos, eles estão saltando. E aí, meus irmãos, Paulo e Barnabé, eles têm 5 minutos de fama, 5 minutos de glória, tá? Eles foram confundidos com deuses gregos, capítulo 14 e versículo 11. As multidões, vendo o que Paulo fizera, levantaram a sua voz, dizendo em língua licaônica: fizeram-se os deuses semelhantes aos homens, desceram até nós. E chamavam Júpiter a Barnabé e Mercúrio a Paulo, porque era este que falava. Já receberam, cada um recebeu um nome aqui. Tem tradução que traz Zeus e Hermes, tá? No caso aqui, essa aqui é Barnabé, Júpiter é Barnabé, Barnabé é Júpiter, e o Paulo, ele é Mercúrio, é a mesma coisa, tá bom? Tanto esse Júpiter é o mesmo Zeus, tá certo? Quanto esse Mercúrio, ele é o Hermes. Então, da onde vem a nossa palavra hermenêutica? A arte de falar, a gente estuda a hermenêutica, que vem de Hermes, porque é aquele que fala, tal. E no caso aqui, o Júpiter, o Zeus, era o Deus maior, só Paulo falava, e o Barnabé, talvez olhando do lado aqui, eles entenderam que Barnabé era o Deus maior, e o Paulo, ele era o Deus menor, falante, né, que estava debaixo da autoridade do Barnabé. Foi bem pensado por eles isso aí, porque eles eram incrédulos. Versículo 13, não parou aí. O sacerdote de Júpiter, cujo templo estava em frente da cidade, trazendo para a estrada, a entrada da porta, touros e grinaldas, queria com a multidão sacrificar-lhes. Veja só, né? Eles foram endeusados pela multidão, eu disse, viver o momento de glória, e aí então eles passam a receber honrarias divinas. O sacerdote já saiu, né? Tinha um sacerdote de Júpiter lá, olha só. Quem que é? É o Júpiter, é o Zeus? Eu sou sacerdote de Zeus, né? E foi lá no templo de Zeus, e pegou lá um touro, mais umas grinaldas, e veio todo, e não, temos que fazer um sacrifício aqui para o nosso Deus, né? Para o Júpiter, né? Então, irmãos, eles viveram 5 minutos de fama. Nada estraga mais o ego de uma pessoa do que a fama, do que esses elogios públicos. Você sabe uma coisa que eu não é que eu detesto, é uma coisa que eu desprezo, sempre desprezei. Você vai, por exemplo, você vai numa formatura, aí o camarada vai ser chamado, fulano de tal, reitor não sei do que, pró não sei o que lá, feito não sei das quantas, meia hora falando, né, todos os títulos da pessoa, aí vai outro, fala a mesma coisa, aquela coisa toda. Isso nada mais é, meus irmãos, do que a soberba humana. Isso é para a pessoa se sentir bem. Ele se sente bem com isso, e tem que ser isso. Quando uma pessoa se forma, seja em mestrado, seja em doutorado, seja em ADO ou qualquer ADO, eles já recebem a notícia dos seus professores ali, dos seus graduados, de que ele já não é mais uma pessoa normal, comum, agora ele está acima. Eu pude assistir uma dessas e disse, é por isso que essas pessoas são estragadas. Imagine um pastor, né, recebendo todos esses títulos aí. E eles gostam disso. Veja o que diz o livro de Provérbios, capítulo 29, versículo 5.
O homem que lisonjeia o seu próximo arma uma rede para os seus passos. Engrandecendo aquela pessoa, na verdade, ele vai ficar preso dentro de si mesmo, achando que é uma coisa que ele não é. É por isso que Deus fez louca a sabedoria deste mundo. É por isso que são poucos os sábios deste mundo que chegaram ao conhecimento da verdade. É o sentimento de grandeza, o ego. Nem todos podem suportar o elogio, então eles se tornam soberbos, se tornam orgulhosos. Você quer saber se alguém está estragado? É a pergunta. É só você ver como ele usa o dom que Deus lhe deu na igreja. Só você ver isso. Essas pessoas acreditam que sem ele ali, nada vai funcionar. Que às vezes ele está alto demais para a baixeza daqueles irmãos, então ali não é um lugar adequado para ele. Uma coisa legal de ter esse tablado aqui, que não é tablado, né, é uma parte mais alta dentro da igreja. Quando eu cheguei aqui não tinha, né? O púlpito era ali onde estava o bebedouro, e eu pregava no mesmo nível dos irmãos, e para mim tanto faz. Mas uma coisa legal é que você acaba vendo as pessoas com a Bíblia na mão e coisa e tal, isso é uma coisa legal. Mas eu me lembro que tinha uma pessoa que sempre que eu começava a pregar, ele já fechava a Bíblia e fechava a cara, né? Eu nem, por que vem na igreja? Né? Porque se sente melhor, superior? Então, irmãos, olha, quer saber se alguém está estragado? Veja como ele usa o dom que Deus lhe deu na igreja. Veja a humildade dessa pessoa. Ela pode ser doutor pós não sei o que, papapá, como é que ele ensina as crianças do maternal? Como é que ele ensina os adolescentes? Qual é o amor? Qual é o respeito pelo conhecimento pequeno daqueles infantes, das crianças? Como é que ele chega nesses corações? Aí você vai ver, se a pessoa está cheia de si mesmo, ou se ela está cheia do Espírito Santo. Lute contra a vaidade. Olha aqui, o apóstolo Paulo lutou contra a vaidade. Primeiro ele ficou muito indignado, no versículo 14. Esse microfone está com defeito ou é coisa lá, não tem problema, nós vamos tentar arrumar. Ouvindo isto, os apóstolos Barnabé e Paulo rasgaram as suas vestes, saltaram para o meio da multidão, clamando e dizendo: Senhores, por que fazeis estas coisas? Nós também somos homens como vós, sujeitos às mesmas paixões, e vos anunciamos que vos convertais dessas vaidades ao Deus vivo, que fez o céu e a terra e o mar, e tudo quanto há neles, o qual nos tempos passados deixou andar todas as nações em seus próprios caminhos, e contudo não se deixou a si mesmo sem testemunho, beneficiando-vos lá do céu, dando-vos chuvas em tempos frutíferos, enchendo de mantimento de alegria os nossos corações. E dizendo isto, com dificuldade impediram que as multidões sacrificassem. Então, eles ficaram indignados, eles rasgaram suas vestes, né? Não queriam aquele momento de fama, tentaram conduzi-los a uma introspecção sobre o erro que eles estavam cometendo. Senhores, nós somos homens como vocês, sujeitos às mesmas paixões. Agora, isso é muito importante notar, porque não é o único apóstolo que fala isso. Pedro falou isso, Paulo fala isso. Barnabé está aqui contemplando isso. Tiago fala isso até de um profeta muito grande, que é o Elias. Nós somos homens sujeitos às mesmas paixões, então não espere dos homens aquilo que você não espera de você mesmo. Aí, meus irmãos, ele foi levando as pessoas a esse conhecimento do humano, que tem Deus, mas é humano. Essa verdade desagrada muitas pessoas.
Você dizer para outra pessoa, eu sou homem como você, sujeito às mesmas paixões. Aí você pega uma pessoa amada, idolatrada de todo mundo, né? Você chega e fala, olha, ela é uma pessoa como nós, ela é uma pessoa sujeita às mesmas paixões como nós. Isso revolta muitas pessoas. Não, né? As pessoas não aceitam. Mas é assim que Paulo se sentia juntamente com Barnabé. Eles falaram do objetivo de estarem naquela cidade. Nós estamos aqui para anunciar a conversão de vocês, que vos convertais dessas vaidades ao Deus vivo e verdadeiro. Vaidade quer dizer nulidade. Vaidade quer dizer, isso aí não tem valor nenhum. Paulo está dizendo para eles, nós estamos aqui para vocês se converter desses ídolos, para vocês se converter dessas coisas erradas, ao Deus vivo e verdadeiro. É isso que nós estamos fazendo aqui, nós estamos querendo abrir os vossos olhos, nós queremos que vocês deixem a idolatria, nós queremos que vocês deixem a vaidade, a religião sem Deus, porque existe um Deus verdadeiro. É isso que Paulo está dizendo, nós estamos aqui para pregar a verdade para vocês, e com muita dificuldade acalmar a multidão. Não é fácil, meus irmãos, dizer para as pessoas, vocês estão seguindo um caminho errado. Nós não queremos esse elogio, nós queremos que vocês se convertam. As pessoas ficam tristes, ficam muito tristes. Então, sobre os elogios ainda, cuidado com os elogios que você faz e com os elogios que você recebe. Jesus elogiou uma pessoa, ele elogiou João Batista, ele disse, entre os nascidos de mulher, não tem um que seja maior do que João Batista. É um elogio assim que eu acho que qualquer homem gostaria de receber. E quando ele fez esse elogio, o João Batista não estava perto. Melhor, nem os enviados do João Batista estavam perto. João Batista estava preso, mandou os discípulos dele pergunta para Jesus se ele é mesmo o Messias ou nós temos que esperar outro. Eles foram lá perguntar. Aí Jesus fez um monte de milagres e falou assim, leva essa palavra para ele que ele vai entender. E eles voltaram embora. E quando eles estavam voltando embora, Jesus disse, olha, o que vocês saíram para ver no deserto? Uma cana agitada pelo vento? Não, E aí ele começou a elogiar o Batista, começou a elogiar o João Batista, falar bem dele, essas palavras. Só que nem João Batista e nem os discípulos de João Batista estavam, sabe por quê? Para não estragar nem o João Batista e nem os seus discípulos. Porque só tem um que deve ser honrado, glorificado e adorado. Quem que é? É o próprio Senhor Jesus. Se ele elogia antes, esses homens ficariam estragados. O Batista morreu sozinho, perdeu a cabeça, mas ele não perdeu a fé. Ele ficou lá, esperando o momento dele, veio um soldado, levaram ele para fora, cortaram a cabeça dele, colocaram numa bandeja, levaram para Herodias, porque a filha da Herodias pediu a cabeça do Batista de presente. Ele morreu amando Jesus. Então, é melhor você elogiar uma pessoa em segredo, tá? Você chega lá, fala, olha, parabéns, Deus te abençoe, que legal que você tem se dedicado muito a Deus. Se você faz isso publicamente, as pessoas sentem inveja. É verdade que a Bíblia ensina a gente a honrar aquelas pessoas que estão trabalhando. É uma coisa que a gente tem que aprender a fazer aqui na igreja, né? Tem irmãos assim que nem sabem de todas as atividades da igreja. Às vezes chegar e falar assim, esse é o corpo que dá aula, um outro domingo, esse é o corpo que ajuda com o transporte, outro domingo, esse é o corpo que ajuda na parte burocrática das finanças. Um dia nós vamos fazer isso aí. Mas, irmãos, o elogio pessoal, público, sempre causa problema, porque enche a pessoa que está recebendo, como também traz os ciúmes de outras pessoas. Não deveria, mas acontece. Agora, meus irmãos,
perceba a forma diferente de Paulo falar sobre Deus, tá? Ele não usa textos bíblicos para falar para os meninos, para a população de Icônio. Nenhum profeta é mencionado, e ele não fala de grandes personagens bíblicos como Abraão, Isaac, Jacó, Davi, ele não fala nada disso. Paulo, ele usa termos simples. Quando ele está numa sinagoga, ele fala dos profetas. Quando ele não está numa sinagoga, ele está falando com gentios, o que adianta falar dos profetas? Eles não conhecem os profetas. Ele fala de um Deus vivo, que fez o céu, a terra, o mar e tudo que há. Ele fala de um Deus soberano, que permite que as nações andassem pelos seus caminhos. Ele fala de um Deus que se importa com a humanidade, beneficiando, dando chuva, dando sol, etc. Está tudo aí, né? No versículo 15, né? Fez o céu, o mar e tal, né? E no versículo 17, beneficiando lá do céu, dando chuva, tempos frutíferos, enchendo de alimento e também de alegria os vossos corações, tá? Então ele fala de um Deus próximo. Agora, quando você olha os principais deuses gregos, meus irmãos, é o Gel. O que é Gel? É terra. Da onde vem a palavra geografia. Aí você vai ter a mesma palavra, né? Por exemplo, o Órion, né? Da eternidade e tal, o céu, a terra, o mar, por isso que tem lá o Poseidon e coisa e tal. Então esses deuses, sabe? Então, aí vem um Paulo e diz, esse Deus, vivo e verdadeiro, é Ele que criou o céu, a terra e tudo que há. Então, irmãos, era uma desconstrução da religião grega. Paulo sabia o que ele estava fazendo. Ele sabia o que ele estava pregando. Então, continuando, ele fala conforme o público pode entender, porque o pregador precisa entender, conhecer o seu auditório, né? Aí foi o fim, né? Dos louros ao apedrejamento. O coração humano, ele muda muito rápido. O coração humano, meus irmãos, bastou uma conversa errada dos judeus. Olha o versículo 18 não, né? Versículo 19. Sobrevieram, porém, os judeus de Antioquia e de Icônio, que tendo convencido a multidão, apedrejaram a Paulo e o arrastaram para fora da cidade, cuidando que ele estava morto. Agora mesmo eles estavam querendo adorar o Paulo e o Barnabé, e agora, no outro dia, eles já estão aqui querendo matar o Paulo e o Barnabé. Bastou uma conversa errada e pronto, o coração mudou completamente. O pastor João, ele falava uma coisa que eu pude contemplar também, porque eu também acabei indo fazer, né? Eu fiquei lá alguns meses fazendo. Eu tive um pastor, ele não era pastor ainda, mas ele era o pregador lá em Cornélio, chamado Carlos Novo. Carlos Novo. Sandra lembra dele, né, Sandra? Sandra estava lá também nessa época. Ele era uma pessoa extremamente inteligente. Ele fez o vestibular lá em Cornélio 2 vezes. Na primeira vez ele passou em primeiro lugar. E na segunda vez ele passou em segundo lugar. Mas tinha um professor lá, muito inteligente, chamado Ananias, professor Ananias, de filosofia. E ele disse que o homem mais sábio do mundo era Sócrates, porque Sócrates tinha dito alguma palavra lá que eu não me lembro lá agora, né? Uma coisa assim, né? Então ele disse lá uma coisa muito inteligente, homem, conhece-te a ti mesmo, uma coisa assim, né? Por essa frase, então, ele era a pessoa mais inteligente, mais sábia, coisa e tal. E esse Carlos Novo, com muita sabedoria, esperou a aula acabar. E todo mundo foi embora, ele disse assim, professor, eu queria discordar do senhor. Do quê? Para mim, o homem mais sábio que teve na face da terra, como homem, foi Salomão. Irmãos, ele criou um inimigo dentro da faculdade. Ele criou, a mesma coisa que mexer com os infernos. Porque o inferno é o seguinte, é um monte de demônio, né? Onde tem um monte de demônio é o inferno, né?
E, na verdade, ali, aquele meio, era um monte de inferno, né? Você joga pedra ali no vespeiro. Você não pode fazer um comentário bíblico espiritual. Você é completamente execrado. Então, irmãos, quando Paulo disse, eu não sou Deus, o Deus de vocês é mentira. A predisposição deles para Paulo acabou. Aí veio um judeu lá e falou assim, esses camaradas aqui, eles já fizeram umas artes lá em Icônio, lá em Antioquia, agora estão aqui em Listra, vão convencer vocês desse tal Jesus. Olha o versículo 20, versículo 19. Tendo convencido a multidão, apedrejaram a Paulo e o arrastaram para fora da cidade, cuidando que estava morto. Então, um dia antes, eles seguravam véus e grinaldas para colocar na cabeça de Paulo. Um dia depois, eles estavam segurando pedras para lançar na mesma cabeça que eles iam colocar os véus e a grinalda. Olha, todos vocês, jovens, adultos, não deixa ninguém roubar a palavra que está dentro do seu coração. O semeador saiu a semear, e uma semente caiu aonde? Na beira do caminho. E o que aconteceu? Veio um pássaro enviado do diabo e tirou aquela semente. Não deixa ninguém tirar. Você tem que ir para o seu trabalho, vá, trabalhe. Se alguém falar alguma coisa contra Deus, você escute e ore por essa pessoa. Se você estuda, você está na escola normal, você está numa faculdade já, quando você escutar, você não discuta com ninguém. Abaixe a sua cabeça e disse, Senhor, abre o olho dessas pessoas, para que vejam, para que escute. Então, meus irmãos, é Deus, deixa Deus fazer a obra. Agora sim, vai ser sempre assim, uma hora eles vão dar aleluia, bendito que vem em nome do Senhor, 2, 3 dias depois, crucifica-o. Não importa o bem que você fez para eles, o coração humano ele se revolta e se muda da noite para o dia, do dia para a noite, é uma coisa assim impressionante, tá? Então você lembre-se disso, confie sua vida somente em Deus, esqueça os elogios, esqueça as perseguições, porque o coração do homem é uma terra desconhecida. Agora veio o apedrejamento, aqui no versículo 20, ele foi apedrejado, tá, até a morte, e esse foi o momento mais crítico da viagem de Paulo, porque ele foi apedrejado até a morte. Então, às vezes a gente pergunta, ele morreu? A Bíblia não diz que ele morreu, mas em outros lugares Paulo ele fala até, meus irmãos, de estar, não sabe se aquele homem era para lá ou para cá, se estava para a vida, se estava para a morte. Eu acredito que é um apedrejamento para a morte, mas Deus é o Deus da ressurreição. Eu acredito numa outra coisa, uma pessoa que foi tremendamente apedrejada, por mais que ele não tenha morrido, que ele esteja lá moribundo, jamais, no versículo 20, rodeando os discípulos, levantou-se, entrou na cidade, no dia seguinte saiu com Barnabé e Saulo. Jamais essa pessoa ia se levantar e ia andar. Entenderam? Porque o apedrejamento era na cabeça. Eles faziam certeza que a pessoa estava morta, por isso que eles arrastaram e jogaram ele para fora da cidade. Ele não ia levantar mais. Ou se levantasse, ia ter um braço quebrado depois, uma perna quebrada, entende? Mas ele se levantou e andou. Então, o que aconteceu aqui foi um milagre. Se da ressurreição, eu não sei, mas uma coisa eu sei. Eu sei que Deus tinha uma obra para fazer e ia usar Paulo até o extremo. Só vai largar Paulo quando Paulo realmente não for mais, meus irmãos, necessário para a obra. E aí Deus diz assim, agora eu vou trabalhar com outra pessoa, então sai daí, vem aqui que eu vou trabalhar com outra pessoa. Reminiscências paulinas, é uma palavra difícil, lembranças, lembranças.
um pastor metodista, ele escreveu um livro, Reminiscências, né? Aí eu me lembrei dessa palavra, coloquei aqui. Ele está falando com Timóteo, depois de muitos anos, no final da sua vida, quando ele está preso, e provavelmente depois daquela prisão ele não sai mais, ele vai morrer. Mas ele diz assim para o discípulo dele: ô Timóteo, tu, porém, tens seguido de perto o meu ensino, o meu procedimento, o propósito, a fé, a longanimidade, que é a paciência, o amor, a perseverança, as minhas perseguições e os meus sofrimentos, que me aconteceram em Antioquia, Icônio e Listra. Você viu, você estava junto. O Timóteo foi pego aí, meus irmãos, na cidade de Listra. Então, ele disse: você viu, você acompanhou, você estava lá no dia daquele apedrejamento. Que variadas perseguições tenho suportado. De todas, entretanto, me livrou o Senhor. Que coragem o Timóteo teria para continuar a obra dele. Que força que isso dá para um discípulo. Você estava lá. E você sabe, Timóteo, né? Você sabe que eu tenho suportado. Sabe por que ele suportou? De todas, entretanto, me livrou o Senhor.